Graças a Deus, que Deus abençoe a todos vocês que agora estão aí do outro lado, acompanhando esse vídeo. E esse amigo que vos fala, Pastor Renan. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 9, de versículo 36. Deus vai falar no seu coração através dessa palavra. Deus me entregou essa palavra para me compartilhar com vocês agora, que estão aí do outro lado. É onde Deus há de falar no mais íntimo do seu coração, através da palavra dele. Que diz assim, ó, a ressurreição de Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. A palavra de Deus começa dizendo sobre uma discípula de Jesus. O nome dela chamava Tabita. Continuando, nome este que é traduzido quer dizer Dorcas. Tradução de Tabita, Dorcas, uma discípula de Jesus Cristo. Vamos conhecer a história de Dorcas, uma discípula de Jesus. Vamos lá. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ela era uma mulher muito notável, muito admirada pelas outras pessoas, pelos outros discípulos. Porque ela era uma mulher de boas obras. Ela procurava andar de uma forma íntegra, de uma forma correta. Ela procurava fazer as coisas certas. E além disso, ela tinha um coração aberto para estender a mão para o necessitado, para aquele que está necessitando de alimento. Ela era uma mulher de caridade. Ela ajudava muito as pessoas que estavam passando por necessidade de alimento. Então, a fama dessa mulher espalhou naquele local. Uma mulher conhecida como uma mulher de caridade, uma mulher de testemunho, de exemplo, uma mulher exemplar. Não que seja perfeita, é claro, porque sabemos que o único perfeito chama-se Jesus Cristo, Deus. Só tem um que é perfeito, que é Deus, Jesus. Então, o ser humano tem suas falhas, sabemos disso. Mas essa mulher é uma mulher esforçada para fazer o que é correto, aquilo que vem a agradar os olhos de Deus. E isso fazia com que os outros discípulos, as outras discípulas, viessem admirá-la muito. E ela ajudou muita gente. Ela era uma mulher que já vinha ajudando muita gente, ajudava muitas pessoas pelas boas obras que ela praticava e as esmolas que ela fazia. Então vamos continuar no versículo 37. Diz assim: ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu. Olha, a Bíblia diz que aconteceu que naqueles dias, certo dia, né, ela veio adoecer. Ela ficou enferma, doente. Aí você deve perguntar, mas como assim? Não estou entendendo, pastor. A mulher era uma mulher exemplar. A mulher era uma mulher que praticava boas obras. Uma mulher íntegra. Uma mulher que se esforçava para fazer tudo o que é certo, tudo que é correto aos olhos de Deus. Uma mulher de caridade que ajudava muita gente. Que estendia a mão para o necessitado, para aquele que estava necessitando, né, de ajuda. E ela veio adoecer? Como assim? Quem anda certo, quem faz as coisas certas, eu entendo, que até hoje que eu aprendi, pastor, esse que faz o que é certo, que procura fazer tudo certinho, ele não pode adoecer. O que adoece é aquele que comete algum erro, aquele que pratica algum pecado, que fica doente. Mas aquele que anda certinho não pode adoecer, pastor. Então você aprendeu errado o evangelho. Porque nós estamos aqui na terra, estamos sujeitos, né, às coisas ruins dessa terra.
E uma das coisas que a pessoa está sujeita a acontecer com ela, ainda que ela venha andar de uma forma íntegra, de uma forma correta, é adoecer. Eliseu mesmo morreu de enfermidade, né? O profeta Eliseu. Então, vamos entender a revelação de Deus. Mas antes de continuar aqui, eu quero deixar uma observação. A Bíblia fala que essa mulher é uma mulher de caridade. Ela era uma espécie de discípula de Jesus Cristo, que ela não esperava ninguém pedir para poder estender a mão para ajudar. É claro que ela ajudava aqueles que pediam também, mas ela não ficava esperando a pessoa pedir. Chegava ao conhecimento dela, ela via a situação da pessoa. Às vezes aquela pessoa ficava até meio com receio, com vergonha de pedir ajuda. Ela ia lá e ajudava, sem a pessoa pedir. Esse é o amor incondicional, o amor verdadeiro. É quando a pessoa estende a mão para o próximo, sem o próximo pedir. É desse jeito. A pessoa, ela sabe da situação que a pessoa está passando. Ou muitas das vezes a pessoa ela tem tanta intimidade com Deus, que Deus chega de revelar para ela que aquela pessoa está passando por uma grande necessidade, né, de alimento, seja de que for. E quando Deus revela para ela, ela vai lá e estende a mão e procura ajudar. Ou quando ela chega ao conhecimento dela, ela sabe da situação da pessoa, ela vai lá e procura ajudar também. Ela ajuda o próximo. A pessoa recebe até uma surpresa na casa dela, né? De repente chega uma Dorcas lá batendo na porta da casa dela, uma Dorcas da vida, né? Traduzindo para você entender. E chega lá com uma ajuda para ela, financeira, ou um sacolão, seja o que for. Então, essa mulher ela ganhou o coração de muitas pessoas. Tinha muitas pessoas que gostavam muito dela. Ela era uma mulher carismática, simpática, educada, uma pessoa legal, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que gostava muito de ajudar o próximo. Traduzindo para você entender. E chegou o dia mal para ela. Como eu acabei de fazer a leitura aqui, no versículo 37, que fala assim: ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu, né? Chegou o dia mal para ela. Ela acabou ficando doente. Porque todos nós estamos sujeitos a isso aí, né? E a Bíblia conclui dizendo assim, ó, e veio a morrer. Ou seja, ela morreu. Ela morreu. Ela adoeceu dessa enfermidade, essa enfermidade levou ela a óbito. Ela veio a morrer. Triste, né? A morte não era para existir, mas ela passou a existir por causa do pecado, do primeiro pecado que houve na terra, né? Quando o homem, a mulher que Deus criou, o primeiro homem, né, Adão, e a primeira mulher, Eva, a Bíblia revela que Eva se deixou se levar pelo engano, foi enganada lá, por causa do desejo que ela sentiu pela fruta proibida. Ela acabou comendo aquela fruta e levou até Adão. Então aí passou a existir o pecado acabou, né, entrando ali, e a morte passou a existir. A morte não era para existir. Na verdade, corrigindo, né, o pecado já existia. O primeiro que pecou foi o anjo que se rebelou contra Deus, né? Mas a morte não existia. A morte ela passou a existir por causa do pecado. O pecado do primeiro homem aqui na terra e da primeira mulher. Então, continuando a palavra de Deus, uma palavra muito abençoada essa daqui. Uma palavra que vai te ajudar muito, eu creio. Então, ela morreu. A morte acabou atingindo ela. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo, né? Então, a Bíblia fala que lavaram ela, né? Fizeram os preparos lá, os preparativos, e colocaram ela no cenáculo. Triste.
Continuando a palavra, versículo 38. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali. A Bíblia fala que Lida, onde Dorcas morava, esse local chamado Lida, era pertinho de Jope. E a Bíblia diz que Pedro estava em Jope, esse lugar chamado Jope. Pedro estava lá. E os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava lá. Então, continuando a palavra. Enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Então, eles enviaram 2 homens, 2 mensageiros, para pedir para Pedro vir até Lida. Pediram: ó, Pedro, vamos para Lida conosco, porque Dorcas faleceu, ela morreu, ela adoeceu de uma doença, né, mortal, não escapou, ela acabou morrendo. Então, chamando, o pessoal mandou chamar o senhor aqui para ir para lá, né, o velório dela, traduzindo, sem entender. Aí no versículo 39, Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, o local onde estava o corpo. Tipo velório, para você entender. Trazendo para a nossa linguagem aqui. Velório. Era um velório que estava tendo por ali. E todas as viúvas o cercaram. A Bíblia diz que todas, não ficou de fora nenhuma. Todas as viúvas o cercaram. Cercaram quem, pastor? A Pedro. Né? Odiaram Pedro. Cercaram ele. Chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então elas choravam muito. Aqui você pode ver que a gente pode ver aqui nessa palavra que eu volto a repetir, que Dorcas ela era uma mulher muito querida, muito amada pelas outras pessoas, pelas outras discípulas, pelos outros, né, discípulos. Ela era uma mulher muito amada, muito querida. Então, as pessoas ali estavam muito tristes, encontravam muito triste com aquela situação. Estou com a Bíblia aberta aqui, né? Essa palavra é uma palavra interessante, gente. Palavra revelada por Deus. Deus mandou essa palavra aqui para me compartilhar com vocês. Então vamos entender aqui que Deus tem para falar mais ainda conosco. Vamos lá. Então, uma mulher muito querida, muito amada, né? As pessoas ali estavam muito tristes, chorando, né? Então, a tristeza tomou conta daquele lugar. Porque lá se foi uma mulher muito querida. Uma mulher de caridade, uma mulher de boas obras. Uma mulher que conseguiu conquistar o coração de muitas pessoas. Porque ela tinha amor no coração verdadeiro. Ela ajudava o próximo, eu volto a repetir. Ela não ficava esperando o próximo dela pedir ajuda. Ela já estendia logo a mão e ajudava. Desse jeito. Pessoas assim, com o coração aberto, pessoas que sempre estão prontas, dispostas a estender a mão para ajudar o próximo, Deus não deixa faltar nada para ela. Pelo contrário, Deus prospera mais a vida dessas pessoas.
Então, quanto mais ela ajuda, quanto mais ela faz o bem, mais Deus entrega bens a essa pessoa, que tem a mão aberta, que procura estender a mão para o necessitado, ajudar o próximo. Né? Então, a miséria, a miséria passava muito longe de Dorcas. Miséria quer dizer assim, para você entender. Geralmente a Bíblia chama de pessoas que têm condição de ajudar. Para você entender. A pessoa que tem condição de ajudar e sabe a necessidade do irmão, do próximo, e elas não ajudam por causa da maldade no coração, e ela tem a condição de ajudar e não ajuda, porque não quer ajudar mesmo, é chamada de pessoas miseráveis. Ainda que ela venha aparentar ser uma pessoa que tenha muito, mas ela é uma pessoa miserável, que ela não ajuda o próximo. Então, Dorcas, uma mulher de coração aberto, de amor no coração, ela acabou ali, pelas atitudes dela, conquistando o coração de muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo. Então, lotou o local lá. O local ficou lotado de gente. Muitas pessoas foram até lá. Comoveu a todos. A morte dela comoveu a todos. Muitos estavam tristes ali, chorando. Pessoas que Dorcas ajudou. Que Dorcas estendeu a mão para matar a fome de muitas pessoas. Caridade, esmola, ela dava roupa, ela dava comida, o que comer também, dentre outras coisas, que sabemos que tem como ajudar, a forma de ajudar. Com a palavra também, que às vezes a pessoa ali está necessitada não de alimento, não de veste, mas de uma palavra. Então ela entregava a palavra e também o material, aquilo que é material, para suprir as necessidades daquelas pessoas que estavam carentes, estavam passando por necessidade. Então vamos entender a palavra? Vamos lá. Então a Bíblia fala que Pedro foi cercado, pelas viúvas, as viúvas começaram a mostrar os vestidos que Dorcas fez enquanto estava viva e chorando muito ali, para Pedro. Aí no versículo 40, vamos lá. Mas Pedro, tendo feito sair a todos. Aí Pedro pediu para todos saírem do local onde estava o corpo dela, lá no velório. Pedro falou para todo mundo sair de lá. Pediu para sair. O pessoal sair, dá licença, fica lá fora um pouquinho. Eu quero ficar sozinho aqui com o corpo aqui. Com o corpo de Dorcas. E Dorcas, eu volto a repetir, ela tinha falecido, ela morreu. A Bíblia fala que ela morreu. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse. A palavra de Deus diz que depois que ele pediu para todos saírem do local, ele dobra o joelho e ele volta para o corpo lá de Dorcas e diz: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Nossa, que assustador, Então a palavra de Deus diz que Pedro, com a autoridade que Deus entregou a ele, para quem não sabe, Pedro, ele era o líder dos apóstolos naquela época ali. Na época dele, quando ele passou aqui na terra. Cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. O homem que foi mais usado em milagres. Deus usava ele de uma forma extraordinária em milagres. Então, Pedro, ele dobra o joelho lá e pede para Deus trazer Dorcas de volta, Tabita de volta.
E Deus atende a Pedro. Deus atendeu a oração de Pedro e ressuscita aquela mulher. Aquela mulher, ela levanta e senta na cama e fica olhando para Pedro. É claro que Pedro não ficou com medo, né? Porque Pedro já era acostumado a ver o poder de Deus se manifestar. Mas pessoas que não estão acostumadas a ver esse tipo de coisa, elas ficam assombradas, né? É um milagre extraordinário, na verdade. Então ela foi ressuscitada. Deus trouxe ela de volta do mundo dos mortos. Então Tabita voltou. Tabita voltou. Foi ressuscitada pelo poder de Deus. Deus, ele pode fazer o impossível acontecer. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Então Deus operou um grande milagre naquele local, trazendo aquela mulher de volta, trazendo aquela mulher para a vida. Então, no versículo 41, ele dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Olha que palavra extraordinária. A Bíblia fala que especialmente as viúvas, porque as viúvas eram as que estavam mais tristes, comovidas com a situação. As viúvas as que estavam mais sofrendo. Elas estavam chorando de uma forma descontroladamente. Elas choravam muito. E a Bíblia nos revela que ele apresentou a Tabita, a Dorcas, especialmente as viúvas. Ela viva. No versículo 42, isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Ou seja, os que não acreditavam ali, que tinha alguns que ainda não eram convertidos, que não criam ainda, passaram a crer, por causa daquele milagre extraordinário que aconteceu ali. No versículo 43, Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor, chamado Simão. Então essa foi a palavra que Deus entregou, que Deus revelou. Eu acredito que Deus falou no seu coração. Fique na paz em Cristo Jesus.